Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Um recipiente fechado de 1 litro, ótimo, tá? É bom quando dá 1 litro que a gente não precisa ficar calculando concentração. Contendo inicialmente a temperatura ambiente 1 mol de I2 e 1 mol de H2. É aquecido a 300 graus Celsius. Com isto, estabelece-se o equilíbrio. Então nós temos H2 mais I2 formando 2HI, gasoso, cuja constante, ou seja, Kc, né, constante de equilíbrio em termos de concentração. Qual a concentração em mol por litro? Então é 1, a gente não precisa calcular, de cada espécie, né, H2, I2 e HI nessas condições. Uma dica já aqui, ó. Tá vendo que os valores que estão sendo fornecidos, eles estão dando em fração? Então a gente vai manter tudo isso em fração, tá? Caso dê fração. Então, pessoal, nós temos aqui, trouxe novamente essa tabelinha para que a gente vá resolvendo, fica muito mais fácil também, certo, pessoal? O que que acontece aqui em relação a isso? Tá vendo que no início ele tá falando 1 mol de H2 e 1 mol de I2, certo? Quanto que eu tenho de produto? Eu tenho zero. No início eu só tenho reagente, não tenho absolutamente nada, tá? De produto. Zero, 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 tá bom? Só que o quanto que foi gasto, né? Não sabemos. Que foi X. Quanto que foi gasto de H2, né? E de 2? X. Eu não sei, ele não tá falando pra gente chegar no equilíbrio. Só que, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tá vendo que o quanto foi gasto tanto de H2 quanto de 2 foi X. E o quanto que forma de HI? Ele aqui vai formar o dobro, ou seja, 2x. Mas por que disso? Por causa da estequiometria. Não é 1 mol de H2, 1 mol de I2, eu formo 2 de HI. Tá bom? 2 de HI. Isso aqui significa o quê, pessoal? Então, tudo que se gasta de H2, eu formo o dobro de HI. Então, se gastou X, 2x. Fechou? Quanto que a gente tem no equilíbrio? No equilíbrio, a gente tem que pegar o início menos o quanto que reagiu e o quanto que, né? Desde o início. Então, 1 menos x. No produto, é o quanto que formou. Então, 2x, a gente mantém. E como é que a gente calcula aqui, né, pessoal? Constante de equilíbrio em termos de concentração, não é? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos nossos reagentes. Então, vamos montar a formulinha. Não vai ficar assim, ó. Kc é igual HI elevado ao quadrado H2, olha lá, vezes I2. Lembrando que o Kc nós temos aqui, tá? Ó, 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Já nos agiliza bastante coisa. Então, a gente pode até alterar aqui já, tá? Desde o início. Então, nós vamos alterar os valores. Kc é 1 vezes 10 elevado ao quadrado, que é igual a 2x elevado ao quadrado, por isso que eu coloquei entre parênteses. Tá vendo, pessoal, que no H2 e o I2 eu tenho 1 menos x vezes 1 menos x. Aqui montando, eu vou fazer o quê, pessoal? Eu não tenho a mesma expressão multiplicando, então não é 1 menos x elevado ao quadrado? Então eu vou deixar exatamente assim, ó. Vai ficar... Vamos deixar tudo ao quadrado, tá, pessoal? Que vocês vão entender daqui a pouco o que eu vou fazer, ó. 1 vezes 10 elevado ao quadrado igual a 2x elevado ao quadrado. Aqui eu vou ter o quê? Entre parênteses, ó. 1 menos x. Eu tenho... Opa! Eu não tenho dois termos iguais? Olha aqui o quadrado, tá bom? Porque eu tenho esses dois termos. Não vai ser... É a mesma coisa. X vezes x não é x ao quadrado? Agora, pessoal, tá vendo que eu tenho quadrado em todos os lados? Eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar raiz dos dois lados, para nós tirarmos os expoentes. Tá bom? Para ficar muito mais fácil a nossa vida. Então, como é que a gente tira, né? O expoente é
a operação inversa. Qual é a operação inversa do expoente? É raiz. No caso aqui é quadrada, porque é ao quadrado, não é? Então, a gente vai pegar isso daqui, ó. 1 vezes 10 ao quadrado. Lembra que 1 ao quadrado é 1 vezes 1 e a gente pode tocar a raiz aqui numa boa. Raiz de 2x, entre parênteses, ao quadrado, dividido por raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá vendo? Ó, raiz corta com o que tiver ao quadrado. Ó, cortei aqui, ó. Tá vendo? Ó? Cortei raiz, cortei o 2. Cortei raiz, cortei o 2. Cancelei todos os expoentes. Então, eu sempre estou fazendo a operação inversa. Que aqui vai ficar como? Não vai ficar 1 vezes 10? Pessoal, a mesma coisa que 1 vezes 10 não é a mesma coisa que 10, né? Mas vamos colocar aqui, ó. 1 vezes 10 é igual a 2x dividido por 1 menos x. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, 1 menos x não está dividindo? Ele passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar como aqui? Eu vou colocar só o 10, pessoal, porque o 1 ali não vai interferir em nada. Não vai ficar exatamente isso daqui, ó. Dez vezes, entre parênteses, 1 menos x igual a 2x. Aqui, nós vamos aplicar a distributiva. Tá certo? Não vai ficar, ó, 10 vezes 1, 10, menos 10x, certo? Igual 2x. Certo? Agora aqui, pessoal, a gente vai fazer de que jeito em relação a isso daqui, ó? O 10x não está subtraindo? Eu passo para o outro lado, somando. Então, vai ficar, ó, 10 igual 2x mais 10. Vai ficar 10 igual... Eu só vou inverter os lados aqui, ó. Então, vai ficar, ó, não ficou exatamente aqui, ó. 12x igual a 10. X, eu passo 12 dividindo. Então, ó, 10 dividido por 12. Tá vendo que eu cheguei numa fração e eu não vou chegar num número inteiro aqui. Eu vou chegar no número quebrado. Então, aqui a gente vai simplificar. Como que a gente simplifica? Simplifica por 2. Se a gente, ó, simplificar por 2 aqui e simplificar por 2 aqui, vai ficar quanto? X igual 5 dividido por 6. Descobrimos o valor de x. E agora, o que a gente faz, pessoal? Descobrindo o valor de x, ele pede o que, o exercício? Ó, qual a concentração em mol por litro de cada uma das espécies nessas condições? Ou seja, no equilíbrio. Então, tá vendo aqui, ó? Vamos calcular H2. H2, pessoal, eu tenho 1 menos x, não é? Ó, 1 menos x não vai ficar 1 menos 5 sobre 6? Como que a gente faz esse cálculo aqui, pessoal? Tá vendo que é uma soma de fração? Eu tenho um número inteiro e a soma de uma fração. O que eu posso adotar em relação a isso? Eu mantenho o denominador e multiplico esse número inteiro pelo denominador. Ou seja, não vai ficar aqui, ó, dividido por 6, vai ficar 6 menos 5. 6 menos 5 não vai me dar... Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vou até colocar a setinha aqui para baixo. Não vai me dar 1 sobre 6. Olha lá. Descobrimos a primeira. No I2, mesma coisa. Olha lá, 1 menos x, não é? Então, eu tenho 1 menos 5 sobre 6. Eu vou fazer o mesmo cálculo, que vai dar a mesma coisa. O denominador aqui é 6. Eu pego o denominador, multiplico lá, né? Ó. Então, 6 menos 5 vai me dar 1 sobre 6 também. Agora, a gente calcula de HI. HI, pessoal, não é 2x, a gente vai substituir. Então, 2 vezes 5 sobre 6 vai dar quanto, pessoal? A gente pode até simplificar, né? Ó, simplifica aqui. Não vai ficar 2 vezes 5 dividido por 6?
2 dividido por 2 vai dar 1 e 6 dividido por 2 vai dar 3, ou seja, 5 sobre 3. Tudo isso mol por litro, tá bom? Qual corresponde a isso, pessoal? Corresponde à alternativa C. Por isso que no início eu falei, vamos ficar esperto para deixar em fração caso cheguemos numa fração. E chegamos. Tá certo, pessoal? Então, eu já demandei bastante tempo aqui, né? Enrolei bastante vocês aqui. Em relação também, bastante tempo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, volta um pouquinho do vídeo, deixa nos comentários, é importante. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá bom? E se você chegou até aqui para engajar o vídeo, coloca a hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio. É muito importante aqui pro canal. Tá certo, pessoal? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muitíssimo obrigado. Isso é muito bom. Tá certo? E se você quiser alguma série, alguma curiosidade voltada no mundo de ciências, coloca aí nos comentários também, que eu vou já verificando para a gente gravar o vídeo e trazer coisas novas aqui pro canal. Tá bom, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!